Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, seu podcast, videocast, tudo cast, que traz sempre as entrevistas com os autores que fazem os livros mais bacanas deste país. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet. Estou sempre aqui com você e sempre aqui ao lado e junto com ele essa grande sumidade da comunicação que é o Putz. Aldri Mazei. Como vai você, Aldri Mazei? Fala, Paulo Tadeu, tudo bem? Mais um belo programa aqui ao seu lado e junto com um grande convidado aqui, muito importante, porque o tema de hoje é um É, tema que é um tema para homem, tema para macho. tô Estou brincando preocupado. aqui. Você está preocupado? Será É, que nós vamos eu- terminar o programa tão macho quanto a gente acha que é, Paulo Tadeu? Vamos ver, né? Acho que o tema interessa aos homens e, claro, interessa também muitas mulheres. Nós estamos recebendo aqui o Luiz Eduardo. Tudo bom, Luiz? Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço a participação. O Luiz é um dos, como é que eu posso chamar assim, um dos participantes, dos coordenadores da Brotherhood, é isso? A gente chama hoje de guardião, né? Mas pode ser como se fosse coordenador mesmo, né? Participo desde o início, desde 2017, né? Que Brotherhood foi criado, assim. E E sou aí, um deles, sim. perfeito. E aí, eu estou falando isso, a gente está brincando aqui, falar que o assunto é para homem, é para macho, essa coisa toda, a gente está brincando, porque o Luiz é um dos participantes, dos criadores desse livro caixinha chamado Vamos Falar de Masculinidade Sem Perguntas para refletir sobre o que é ser homem hoje. E eu vou te fazer, de cara, eu já te falo, estou te perguntando. O que é ser homem hoje? Por que que existe essa palavrinha, a diferença entre ser homem hoje e o que é ser homem, sei lá, 20 anos, 30, 40, 50 anos atrás? Bom, eu acho que a grande, uma das perguntas, né, que essa caixinha até busca endereçar é exatamente o que é ser homem hoje. Acho que não tem uma resposta, né? Eu acho que por isso que são Tá? 100 perguntas e a gente, Sim, ao fazer essa caixinha na época, inclusive, eu lembro que vocês colocaram, né? A gente criou esse limite de 100 e tinham muitas mais, assim, né? Que a gente teve que tirar, teve que ir lapidando, às vezes algumas a gente conseguiu juntar e tudo. Bom, e aí, a segunda parte da sua pergunta, eu acho que tem uma grande diferença, porque muito dos códigos, muitas das coisas que se aplicavam, assim, a gente aprendeu o que era ser homem, né? O que era ser masculino, e talvez até a gente tenha até uma diferença geracional aqui, né, Paulo? Você acho que talvez seja mais da geração do meu pai, assim. É, o que veio, assim, hoje, naquela época já era difícil, eu acho, eu já imagino, e já vejo até pela história do meu pai, de muitos homens com quem eu entrei em contato, de você conseguir cumprir tudo aquilo que se esperava de um homem e fazer aquele checklist perfeito da caixa do homem, de ser produtivo, provedor, não se abalar com nada, ser autossuficiente e ao mesmo tempo ter família, ser um bom pai da forma que podia. E hoje isso meio que, se não caiu por terra ainda, tem muita gente ainda querendo segurar e às vezes querendo, mas isso hoje está muito estilhaçado, né? Então a gente não tem esse padrão mais hoje, né? Eu acho até muito legal essa coisa da caixinha que a gente colocou, né? Vamos falar de masculinidade. Quando a gente coloca assim masculinidade, é muito esse padrão mesmo, né? Do que a gente aprende, do que é ser homem, do que é um padrão que é geral, né? Quando é padrão é geral e não vai se encaixar para todo mundo, né? Cada um vai ter várias particularidades, vão ter vários grupos que vão ter experiências diferentes. E então acho que hoje é muito mais plural assim, né? Então, isso do que é ser homem hoje talvez não teria uma masculinidade, né? Seriam masculinidades assim e eu acho que isso está muito em construção e ao mesmo tempo em autodescoberta, né? Em autoconhecimento assim de cada pessoa, né? Enfim, bem amplo assim na sua pergunta, mas a gente pode ir explorando mais. o Aldrin deve estar cheio de preocupações em relação a esse tema, então eu vou deixar que ele faça a próxima pergunta. Paulo Tadeu, Paulo Tadeu. Não, é interessante esse tema, né? Porque a masculinidade tem sido muito questionada nas redes sociais nos dias de hoje, né, Luiz? E a gente fica em dúvida. Você falou aí que
Você chamou Paulo Tadeu de velho, tá? Eu queria deixar isso registrado. Você falou, Paulo Tadeu é da geração do meu pai. Você chamou a gente de velho, que eu tenho mais ou menos a mesma idade do Paulo Tadeu, tudo bem. Nós somos homens do século XX, né, Paulo Tadeu? Eu confesso que às vezes eu tenho uma dificuldade de entender qual é o conceito de masculinidade hoje, porque minha cabeça foi formada lá no século XX, não tem como escapar disso, né? E aí, às vezes, a gente fica tateando, né, no uso das palavras, na maneira como a gente se expressa. Qualquer manifestação pode ser mal interpretada. É meio delicada essa condição de homem do século passado vivendo no século XXI com rede social, com cancelamento. Eu tenho medo, às vezes, do que eu escrevo. Eu penso 10 vezes antes de postar alguma coisa. Tem isso, né, Luiz? Você é muito jovem, né? Você talvez não perceba o que a gente está vivendo, mas nós, homens mais experientes, né, Paulo Tadeu, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Eu acho perfeito, assim, eu compartilho totalmente, eu não sou tão jovem assim, e até assim, me vulnerabilizando aqui, eu sempre que vou falar desse assunto, inclusive agora, eu fico nervoso, porque é algo que nos toca pessoalmente, e ao mesmo tempo nos coloca nesse lugar de ter que se questionar e às vezes olhar mesmo para atitudes que cometeu e que não é confortável isso, né? E até reconhecer eventualmente e mudar hábitos. E aí só fazendo um adendo assim, no Brotherhood a gente gosta muito, a gente valoriza muito os mais velhos assim. Então, longe de mim querer chamar o Paulo de velho e tudo, muito Não, tô pelo contrário, brincando. a gente valoriza muito, a gente até chama de anciãos assim, porque tem uma questão de sim, geracional, às vezes viveu numa outra, mas também traz muita experiência, né? O Brotherhood, eu acho que esse caminho das masculinidades hoje, da masculinidade, é muito assim, a gente buscar mais o coletivo e aprender um com o outro, porque o Paulo, você, Aldrin, vão ter experiências que eu não vivi e formas de desempenhar a sua masculinidade, do que é ser homem, que eu também não vou ter e eu posso muito aprender com você e vice-versa, né? Então, essa troca geracional, essa troca mesmo de não ter esse padrão, né? De não ter que ser esse homem que vai lá, trabalha e é o que ganha mais em casa, e ao mesmo tempo é quem tem a voz principal em casa, ou que é o dominador com as mulheres, e é o pegador, ou que é muito bom em esportes, é muito produtivo, enfim, tem essas experiências que acho que a gente, enfim, trazendo um pouquinho para o Brotherhood, mas é um pouco muito do que eu acredito dessa masculinidade, é desse aprendizado coletivo mesmo, né? E o aprendizado coletivo acho que exige, e aí acho que esse lugar que você traz, Aldrin, que acho que estamos hoje muito, né? Acho que fala-se muito em crise da masculinidade. Não sei se seria bem uma crise, mas tem um deslocamento, né? Tem um desconforto, porque querendo ou não, as mulheres e outros grupos até, né? Outros homens gays, começaram a ganhar mais participação, começaram a ter mais atividade na sociedade, assim, e isso gerou deslocamentos. Os homens foram deslocados dos seus lugares, às vezes, de conforto, de onde já estavam, e isso é desconfortável, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer essa reflexão, né? A gente tem que parar e. Então tem um lado bom quando você fala, que eu escuto de tipo, eu tenho receio do que eu vou falar, do como pode ser interpretado, que eu acho que isso é muito importante, assim, porque por muito tempo nós homens a gente falava do que queria, falava do jeito que queria, e os outros que lidassem com isso, assim, né? A gente ia passando, às vezes, o trator mesmo. Eu percebo até na minha história, né, de muitas vezes não me observar, não me auto-questionar como é que às vezes eu estava me comportando ou falando, e as pessoas que lidassem comigo, assim, não tinha essa preocupação, né? Eu tinha um pouco Pessoas, esses direitos, desculpa te interromper, mas pessoas, no imagina. caso, principalmente mulheres, a gente está falando, né? No caso, acho que é bom deixar isso claro, né? Sim, principalmente mulheres, com certeza, que são as que mais sofrem, né? E até das violências mais extremas, físicas e tudo que a gente tem aí, né? Enfim, feminicídio, não tem nem como fugir hoje, acho que hoje no Brasil de saber de feminicídio e tudo, porque a gente vê notícias frequentes, né? Mas até violências psicológicas, né? Pequenas agressões, assédio, assim, né? Coisas que. Mas, lógico, sem tirar das mulheres, mas os homens também tem esse ambiente que acho que é muito competitivo e às vezes muito comparativo, assim, que causa muitos danos para nós homens mesmos, assim, né, uns com os outros. Então, às vezes, a amizade entre homens é muito baseada na tiração de sarro, não tem uma amizade que é construída num lugar de troca de verdade. Isso é uma das coisas que a gente gosta muito da caixinha, né, desse livro, e que a gente já usou até no Brotherhood,
para criar conversas, outros tipos de conversas entre homens, sabe? Então, para a gente poder saber mais um do outro, não daquelas coisas que normalmente a gente está acostumado a conversar, ou, eu vou falar sobre a minha profissão, falar sobre o que quanto eu estou ganhando, que com quem eu estou saindo, mas um pouco trazer outros tipos de conversas, né? Outras formas de se relacionar, de amizade, que isso, de alguma forma, a gente pode, às vezes, não perceber, mas isso vai causando danos para nós homens mesmos, assim, né? Então, tem esses dois lugares, assim, né? Com certeza as mulheres são as que mais sofrem, né, com as nossas atitudes, isso é inegável. Mas é muito importante a gente reconhecer o quanto nós homens mesmo perdemos muito, né, ao desempenhar uma masculinidade às vezes não refletida, né, simplesmente agir no automático, com o que a gente aprendeu, com o que é passado às vezes na comunicação de massa, que é o que não tem dado muito certo, né, é exatamente o que nos trouxe aqui, a gente querer fazer a caixinha e tudo. Eu queria aproveitar então até a sua fala, porque a gente está falando aqui de uma geração que, que teve viveu uma forma, né, e até muito tempo atrás, gerações e gerações, gerações de homens vivendo dentro de um determinado comportamento, esse que você está falando. Então, eu sou o provedor, o lugar de mulher é no fogão, é na pia, né, cuidando da casa, né, eu sou a voz aqui principal. E depois a gente está vivendo essa revolução, né, a ascensão do poder feminino, essa mudança nos paradigmas do comportamento masculino. Porém, hoje, a gente tem visto muito também um comportamento diferente, principalmente em relação a certos adolescentes, a grupos de adolescentes. Isso tem ficado muito, tem aparecido muito frequentemente, grupos de adolescentes que praticam uma misoginia muito forte, né? Adolescentes, óbvio, masculinos, né? Meninos, praticando como se fosse um contraponto a esse movimento mais natural de convívio harmonioso entre os dois sexos, né? Como é que você enxerga isso? Você tem alguma ideia do que esteja acontecendo? Eu tenho observado isso, essa é uma das preocupações que muitos amigos, assim, eu não sou pai, né, mas muitos amigos que são pais, eles relatam, assim, né, dos filhos deles, e eu vejo, claro, né, a gente acompanha na mídia. Eu acho que isso tem muito a ver com esse deslocamento um pouco nessa crise que a gente estava falando. A gente perdeu muito, eu acho, né? A gente está nesse momento que não tem muitas referências assim de masculinidade, né? Então, referências que muitas vezes os meninos podem se espelhar e ter essa clareza. E nessa crise de não saber muito como se comportar e as mulheres estarem cada vez mais, as meninas, né, também, né, cada vez mais com seus direitos, né, se colocando e colocando limites. O que a gente tem percebido, eu acho, e aí tem muito em função dessa coisa das redes sociais, de algoritmos, que muitos grupos têm se aproveitado um pouco disso e trazido essas questões masculinistas, né, de você um pouco resgatar uma ideia de que no passado essa masculinidade, na verdade, aquela época é que era a correta, assim, né? Então as coisas estavam no lugar, estavam em ordem, na verdade as pessoas estavam exercendo os papéis que elas deveriam exercer, e hoje, na verdade, tudo se bagunçou, as mulheres bagunçaram tudo, aí essa sociedade está bagunçada, e passam essas ideias, muitas vezes eu vejo para os jovens, como um modelo, e acho que a rede social, os algoritmos, eles dão um eco muito para isso, eles aumentam muito isso, e aí tem toda uma questão de como é construído, né, essa questão dos celulares, das redes, e eu vejo muitos meninos acompanhando, né, muitos desses, às vezes, influenciadores e pessoas que trazem essas ideias que são bem deletérias, assim, né, porque vendem uma ideia de passado que nem exatamente ele aconteceu daquela forma e nem ele é desejável mais, né? E nem talvez seja mais possível, porque de alguma forma teria que fazer todo mundo voltar, assim, né? E isso já não. E aí sim, aí tem esses comportamentos que eu acho que é complicado, porque os jovens nessa idade, né? A gente chegou a fazer alguns trabalhos com meninos, assim, eles são muito dependentes disso, de referência, de saber como se comportar e muito dependentes de pertencimento, né? Então, muito buscando nessa época você pertencer ao grupo, essa coisa de busca de identidade. Então, fica um ambiente que já
na minha época já tinha muito essa coisa do bullying, né? De você, às vezes, ter que fazer parte do grupo, senão você sofria bullying e tudo. Acho que hoje é ainda mais forte, com essa exposição também que os adolescentes têm muito nas redes sociais, né? Então, eles têm muita exposição em grupos de WhatsApp, dos colégios. Então, enfim, é um ambiente muito difícil, assim, para o jovem conseguir ter essa clareza de, às vezes ele é levado mesmo, né? Ou se identifica, ou aquilo traz uma resposta para alguma angústia dele. Então, é assim, as meninas estão me tratando desse jeito, mas na verdade elas não deveriam, porque o certo é o homem ser de tal forma, e a mulher teria que me respeitar. Enfim, aí essas ideias às vezes vão entrando enfim, né, vão formando. E acho que, aí, enfim, aí tem um problema social que a gente tem, que né, as famílias, às vezes, com menos tempo com os jovens, aí, enfim, aí tem várias discussões nesse sentido, né, dos pais conseguirem conversar mais, estarem sabendo mais do que eles estão vendo, né, o que estão pensando. Então, enfim, é bem complexo, eu acho, Aí você esse já ponto, está assim. aí você já tá entrando, inclusive, na armadilha, né? Na engrenagem sórdida que rege os algoritmos das redes sociais, que vão promover sempre aquele conteúdo que engaja mais. E o ódio, né? O ódio engaja muito. E aí esses caras, esse movimento Red Pill, aí essa turma aí que promove a machosfera nas redes sociais, acaba ganhando um espaço que não deveria, né? No mundo civilizado. Exatamente, eu acho. Às vezes ganha até uma dimensão muito maior do que eles, às vezes, têm até socialmente mesmo, assim, né? Parece que eles são muito maiores e têm muito mais coisa, É. exatamente por essa coisa dessa retroalimentação. Como você disse, né? Perfeito. O ódio, ele engaja muito mais, né? E tem essa coisa do engajamento hoje, né? No mundo digital, assim, né? Do que faz a gente ficar lá clicando, scrollando, comentando, né? E se movendo emocionalmente, assim, né? Então todas essas coisas que geram polêmicas e faz as pessoas comentarem, enfim, é bem Falando nisso, pernicioso isso, que né? você pensa Perverso às desse vezes. movimento Red Pill, desses gurus de masculinidade? Eu não sei como é que eles se autodenominam, mas tem vários aí É, famosos aí. Como é que você vê tem. essa turma? Você acha que eles, você falou aí, são superdimensionados, ou você acha que eles têm aí um papel relevante aí na formação desse pensamento masculino? Não, eu acho que eles têm um papel muito relevante, assim. Quando eu digo superdimensionado é porque às vezes parece que só tem eles falando, né? Acho que às vezes só chega para essas pessoas ou chega como se fosse muito maior. E às vezes outras vozes, até talvez aqui, né, vocês percebam às vezes no podcast de vocês, como às vezes o alcance de outros, assim, talvez repercutam mais. Mas eu vejo que eles têm muito eco, assim, porque o que a gente está vivendo, querendo ou não, eu acho que você, Aldrin, mencionou, é esse medo, né, essa angústia de muitos homens de não saber qual caminho seguir, né? Acho que até o Paulo trouxe essa pergunta: o que é ser homem hoje? Acho que muitos homens estão tão incomodados. E esses caras, esses coaches ou esses grupos, Red Pill, esses movimentos, tentam trazer respostas que às vezes são um pouco fáceis, assim, né? Que trazem argumentos fáceis e de coisas, né? Todos esses modelos que a gente já viveu, como se aquilo fosse correto e de alguma forma traz um conforto para o homem. Então eu percebo assim muitos homens chegam no Brotherhood muito angustiados, né? Uma das coisas que faz buscar um trabalho como o nosso, ou se questionar, às vezes é um divórcio, é uma perda de um emprego, é uma crise financeira, assim, isso, ou ter um filho, né? Também muitos pais, assim, muitos homens quando têm filhos, se questionam muito. E se não tem uma outra referência, às vezes, muitas vezes no nosso mundo também não tem muito tempo, né? As pessoas estão muito com empregos, assim, muito sem tempo, e aí vem essas respostas fáceis, como a gente já falou aqui, o que chega mais rápido, e tem um lugar que eu acho que é importante da gente considerar, que esse avanço feminino, esse avanço das mulheres, de outros grupos, também fez com que o homem, nesse modelo que a gente aprendeu, ele perdesse esses lugares, às vezes, de poder, né? Então, ele não é só o único que trabalha, a mulher também trabalha, a mulher também ganha dinheiro. Então, agora, esse lugar do poder econômico, ele já não tem necessariamente. As crianças em casa, os filhos, às vezes estão, até as filhas estão estudando, aprendendo, às vezes questionando o pai, então aquele poder autoritário, às vezes que ele simplesmente tinha, às vezes não consegue mais. E, de alguma forma, todos esses deslocamentos e ainda assim é vendido para o homem que ele deveria poder fazer isso, que ele deveria ser
que tem o poder, ele deveria ser escutado, ele deveria. E isso gera uma angústia muito grande, né? E então, quando vem todo esse discurso de afirmar, não, você deveria mesmo, a mulher deveria estar te respeitando, a mulher não deveria trabalhar, né? Muitos desses grupos falam, a mulher não deveria trabalhar, deveria para ficar em casa, cuidar da família. Isso de alguma forma para muitos homens chega e dá esse conforto de tipo, ah, não, então não sou eu que tenho que me olhar e fazer uma coisa diferente, ou entender. Não, na verdade é o mundo que está errado e eu tô aqui cumprindo o meu papel que me ensinaram a cumprir. Então é por isso, isso acaba dando eco, né? Muitos homens escutam isso e seguem, né? Porque tem um lugar desconfortável, né, de fazer, acho que como a gente falou no início, de se questionar, de pegar essa caixinha aqui e de responder muitas dessas perguntas sinceramente, honestamente. Você fazer isso é um deslocamento, é um desconforto, né? E não é qualquer homem, assim, a gente até brinca aqui no Brotherhood, a gente está aberto para todo mundo, mas não é qualquer homem que vai chegar, assim, porque exige uma vontade de si, né? E eu acho que esses grupos, assim, a Machosfera, a Red Pill, eles entram muito nesse lugar de trazer respostas que são respostas muito perigosas, né? Às vezes muito violentas, ou às vezes respostas fáceis para conquistar, sabendo que está nesse momento, né? Os homens estão se questionando, estão buscando, estão tendo que se mover, né? E buscar novas coisas. Aí vem eles, na minha visão, muitas vezes se aproveitam disso, né? Entre esses quatro, entre esses personagens que você está falando, né, da machosfera, posso citar aqui quatro deles, né, que são o Thiago Schutz, o Marcelo Brigadeiro, o Nélio Oliveira, o Alexandre Paiva. São quatro expoentes bem representativos desse universo da machosfera que alimentam aí uma série, uma legião de seguidores. E por mais que eles digam que respeitam as mulheres, e claro, muitas vezes são casados, têm os seus relacionamentos, mas o universo que eles, vamos dizer, comandam, que eles alimentam e com que eles interagem, tem um discurso muito preocupante às vezes, né, de falta de respeito. Sim, com certeza. Um desses Bom, eu que não sei exatamente o você. trabalho de. Um Diga desses lá. que o Paulo citou é o famoso Calvo do Campari. Isso mesmo. É um desses É, nomes aí, eu não sei qual que é, né? Isso, exato, é um deles aí. acho que é o Thiago, né? E eu acho que assim, eu acho que até uma das coisas. Eu gosto muito de um livro também que chama Masculinidades Ecológicas, né? E eles trazem o quanto, os autores, né? Eles trazem o quanto o cuidado mais amplo falta para os homens. Então, quando você traz, né, Paulo, que esses homens até têm respeito, são casados, eu até acredito, e realmente, que eles devem respeitar as esposas e tudo, mas é um respeito que às vezes ele é um pouco limitado, né, de determinada forma. Se for, tem que cumprir determinados requisitos, padrões, para que aquilo seja aceito, né? Então, eventualmente, às vezes a mulher querer fazer outra coisa, decidir fazer, ou ele está numa outra situação, aquilo já não é bem visto, não tem esse cuidado amplo. Então, muitas vezes o que é vendido, né, nesses grupos, assim, o que é uma manutenção de uma ideia idealizada também, né, do que seria visto como o que já foi, o que a gente tem que resgatar do homem, e aí, muitas vezes, até baseados em teorias biológicas um pouco limitadas, assim, como se, o homem, eu já vi muitas vezes nesses grupos, né, o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais estrogênio, então, por isso, o homem tem que estar em coisas de mais ação, de mais não sei o quê, e a mulher tem que cuidar mais, quando, na verdade, a gente não é determinado, assim, né, pela biologia. Lógico que a biologia tem importância, a gente também não é só um animal social, mas é isso, a gente vê tem mulheres hoje que são muito melhores esportistas do que eu, são muito melhores líderes do que e isso, eu acho que isso que é a dificuldade, a gente não precisar se sentir diminuído, né, por isso. Tem outras coisas que os homens podem fazer que muitas vezes a gente perdeu, assim, né, que é exatamente um pouco, que acho que nesses ambientes é muito mal visto, né? Que é um pouco falar da gente se femininizar um pouco, no sentido da gente buscar um cuidado mais amplo com a gente mesmo, com a casa. O quanto os homens. Eu vejo o meu pai mesmo, né? Trazendo um pouco isso, e o quanto eu vejo amigos que se tornam pais, assim, o quanto perderam, às vezes, a possibilidade de cuidar mais dos filhos, de estar mais com os filhos, participar disso de uma forma de uma troca mesmo, criar uma relação, né, melhor. E eu acho que isso se perde muito nesses ambientes, né, principalmente essa questão relacional, assim.
Então, uma relação verdadeira, às vezes, com as mulheres, de querer saber as angústias delas, o que, que elas passam, e aí, nisso, saber as suas próprias angústias, o que você passa, e isso se espraia para as outras relações, né? Então, eu acho que isso, esse lugar, né? Então, só fechando uns pouco assim, esse lugar do respeito, desse cuidado, às vezes me parece muito limitado, assim, no sentido de tem que cumprir determinados papéis, determinados, aí realmente, aí então tá tudo certo, né? Tem essa lógica certa, então aí a gente respeita. Mas a gente não tem que respeitar, né, se determinadas coisas forem cumpridas. Tem que respeitar as pessoas, cuidar das pessoas por quem elas são, né, porque elas querem se manifestar. E acho que isso é uma coisa muito mais ampla do que a gente ter um papel definido do que é ser homem, do que é ser mulher. Então, enfim, alguns pensamentos. Ô Luiz, você teve algum momento assim que você possa nos relatar em que você se deu conta de que você precisava rever a maneira como você estava enxergando a sua masculinidade, a sua maneira como relacionar-se com o sexo oposto? Teve algum insight assim que te aconteceu? Pá, peraí, acho que eu preciso rever aqui meus conceitos, a maneira como eu estou lidando com a mulherada, ou comigo mesmo, com os outros homens. Você pode contar pra gente? Tiveram vários. Assim, uma das coisas bem interessantes assim que a gente fala, assim, a gente costuma falar, eu tenho um amigo meu que sempre diz isso e eu adotei um pouco. Que o primeiro machista assim que eu vejo todo dia sou eu quando eu me olho no espelho, assim. E meio que tem um lugar que a gente eu percebo assim, né, na minha vida, que eu não chega num lugar, né, no sentido de que tipo não é que agora eu sou um homem, me olhei e pronto, eu não vou mais cometer atos machistas, coisas que eu não preciso rever, porque eu ainda hoje, apesar, né, o Brotherhood existe desde 2017, então vai fazer quase 10 anos ano que vem, ainda eu me pego, né, escorregando e cometendo coisas. Eu acho que na minha história, assim, que eu posso trazer, eu tive, primeiro, eu acho que quando eu era mais novo, e ainda tenho uma tendência nesse sentido, eu não compartilhava, não falava muito de mim, né? Então eu guardava muitas das minhas emoções, eu guardava tudo muito para mim, assim, e ficava às vezes, sei lá, alguma zoação no colégio, eu tinha essa coisa bem estoica, assim, de autossuficiência, de não ser afetado por alguma brincadeira. E isso, invariavelmente, em algum momento eu explodia, assim. Eu tinha uns momentos que eu, não sabia lidar com tudo aquilo que estava guardado e eu ficava muito. Acontecia alguma coisinha que me irritava, eu explodia de ficar irritado, gritar e um pouco aquilo que eu falei antes de os outros que se lidem comigo, assim, você causa alguma coisa. E isso depois eu fui percebendo, assim, o quanto isso foi algo que. Isso aconteceu já aconteceu em casa, né, com família, mas com companheiras, assim, de às vezes eu fazer alguma coisa, aí não conseguir conversar ou achar que é coisa pequena, e de repente eu explodir com ela, começar a gritar e começar a brigar por algo que nem justificava aquilo tudo. Então isso foi algo que para mim foi muito importante assim na minha trajetória olhar para isso e conseguir expressar, né, o que eu estava sentindo na hora ou que seja não ficar guardando, né, não ficar acumulando aquilo, como se eu tivesse que lidar com aquilo sozinho ou que aquilo não precisasse ser olhado. Eu acho que teve um evento assim também, você falou das mulheres, né? Eu sempre lembro desse, quando eu estava assim na época da faculdade, e eu tava com uma amiga, e eu tava falando alguma coisa de alguma menina que eu tava saindo e tal, e ela me perguntou assim, ah, mas e aí, você tá gostando dela, né? Você acha enfim, que vai rolar algo mais sério e tal? Eu falei, ah, não, eu acho que ela é mais mulher para pegar, assim, não é tanto mulher para casar. E ela falou, oi, como assim, você falando isso? Aí eu falei, é. Aí naquela hora eu falei, não, mas porque eu tentei me justificar, porque, sei lá, ela era mais vista como não tão que queria se comprometer, sabe? Sei lá, uma menina que tava saindo que era mais nas festas e tal, aí eu tentei me justificar, ela falou, não, mas e daí? Ela, sei lá, isso foi uma coisa que sempre ficou para mim, assim, eu nunca esqueci. Essa visão, né? Como se tivessem mulheres que são, até isso, cumprem um papel que merecem o respeito, então a gente casa É. com elas e namora, e tem aquelas mulheres que não, é pra gente se divertir, porque, sei lá, porque a gente já julga que elas são mais abertas ou mais livres e, sei lá, enfim. A gente aprende Aí, isso, né, Luiz? sim, A gente total. aprende dessa forma. É um negócio, é um problema do tempo em que a gente vive, né? Que a gente foi formado. Mas você cometeu essa gafe com uma amiga dessa pessoa que você estava se referindo? Ou ela era conhecida dela? Não. Não, ela conhecia ela, mas ela era mais minha amiga mesmo, né? Ela Ah, queria mais saber
Mas ela conhecia, assim, não era uma pessoa desconhecida. Não sei nem se ela chegou a comentar, assim, mas não sei. Deixa eu Acontece. aproveitar aqui essa onda que eu estava. Agora há pouco eu citei aí quatro ícones, vamos dizer assim, da machosfera, e eu queria te O colocar Paulo agora Tadeu numa. segue todos, viu, Luiz? Ele segue todos os caras do Red Pill. O Paulo Tadeu segue todos. Eu quero Mas é saber tudo que importante eles. para saber, Não, Às vezes é importante para eu tô ver o te que estão falando falando. isso, tô te falando isso porque em novembro, a Matrix Editora vai lançar um livro sobre esse universo da machosfera, e eles são quatro personagens pesquisados por duas jornalistas. Então já estou até me adiantando aqui. E esse livro vai trazer um perfil desses quatro personagens, a modo de pensar. Então, é por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque eles são eh, personagens marcantes que vão ter até um pouco a vida deles dissecada nesse livro que sai agora em novembro. Mas eu queria te trazer um outro nome, vamos dizer, esse é um ícone mesmo da masculinidade tóxica, a gente pode chamar assim, que essa semana teve uma das absolvições numa dos processos que ele sofreu, um rapaz chamado Tiago Brenan, que, entre outras coisas, espancou uma colega de academia e é acusado de uma série de estupros ali. Aí estamos indo no nível mais baixo de todos, né? De violência e de falta de respeito. Você chegou a acompanhar alguma coisa? Tem alguma coisa para falar sobre o Tiago Brenan? O caso específico, eu sei o que você falou também, que ele tem essas acusações, né? E acho que é bem, não, além de acusações, né? Acho que está bem documentado, assim, de agressões sexuais e tudo. Mas eu vi também que teve essa absolvição, mas eu não entrei muito, não sei exatamente qual foram os argumentos, né, para isso. Mas o que eu acho que é bem interessante desse caso, que a gente pode comentar, como você falou, né, é uma coisa bem baixa, uma violência sexual e física, né? Mas o Thiago Brenan é de uma família muito respeitada, né? Muito conhecida. Inclusive, eu estou aqui em Recife, né? Os Brenan aqui em Pernambuco são muito conhecidos e tudo. E então um pouco às vezes a gente tem uma imagem de que o homem violento, às vezes isso acontece nas classes mais baixas ou acontece longe da gente. E acho que cada vez mais nesses casos que têm aparecido, tem tomado até às vezes mais destaque na mídia, né? Quanto vários casos de pessoas que, enfim, têm educação, têm base, têm história, têm família, e ainda assim esse machismo, né? Esse lugar da dominação masculina permeia, né, a sociedade como um todo. Não estamos imunes porque estudamos num bom colégio ou porque temos determinado montante de dinheiro na conta, assim. Eu acho que esse caso ele ilustra muito bem isso, assim, porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas às vezes falarem, né, mas isso ainda acontece lá nos rincões do Brasil, tudo bem, porque as pessoas não têm muita instrução, os homens não sei o quê, mas não, acho que até a cultura Red Pill, né, esses homens todos, machosfera, são todos, assim, que se não quiseram estudar, todos têm condições de aprender, estudar e refletir e se engajar, mas às vezes escolhem mesmo, né, ou escolhem ou enfim, né? Eu quero acreditar também que tem uma possibilidade de não verem alternativa, assim. Então, quero acreditar que ainda tem uma humanidade em que poderiam rever isso, né? E eventualmente olhar para outras possibilidades de comportamento, assim. Acho que até a caixinha ajuda um pouco nisso, né? De reflexão. Ô Luiz, deixa eu aproveitar então, antes de eu fazer a próxima pergunta, deixa eu só falar um pouquinho melhor aqui da tua obra, do teu livro Caixinha. Aqui dentro, as pessoas vão encontrar 100 cartas, cada carta traz uma pergunta, tá? Para debater justamente esse assunto. Por isso que a obra chama-se Vamos Falar de Masculinidade. Então, não tem resposta, cada um vai trazer a sua opinião, a sua ideia. É muito interessante por causa disso. Então, vou trazer um dos exemplos aqui, ó. Que características são importantes para que você queira se tornar amigo de um homem? É uma pergunta, cada um vai trazer a sua ideia, a sua resposta, né? Não tem resposta certa.
que características são importantes para que você queira se tornar amigo de uma mulher, né? E aí são perguntas diferentes, então proporciona uma série de debates aí. Você pode reunir a galera, pode reunir seus amigos, pode reunir os amigos e as amigas e debater esse assunto. É muito interessante, muito rico, proporciona uma conversa muito profunda e muito esclarecedora, muito interessante. E eu queria aproveitar então para falar de uma coisa que você falou agora há pouco sobre essa coisa sobre esse novo homem. E você mencionou que você estava ali falando das suas dificuldades, das suas vulnerabilidades. É difícil para o homem se mostrar vulnerável. Ele acha que ao se mostrar vulnerável, ele deixa de ser mais homem? Eu acho que é isso que a gente aprendeu, assim, né? E eu aprendi isso. Eu achava que realmente eu estava vulnerável, eu ia ser fraco, né? Eu não dar conta, eu não conseguia, assim. Então era como um atestado de fracasso, né? Se eu me vulnerabilizasse, se eu pedisse ajuda, se eu eventualmente me mostrasse com dificuldade e tudo, né? Eu acho que isso tem mudado muito. Eu acho que, na verdade, a vulnerabilidade é um requisito de um ser humano funcional, assim, eu acho, porque a gente acaba ou se machucando muito, né, não se vulnerabilizando, ou machucando muitos outros, assim, né, não se enxergando, acho que, enfim, tudo isso que a gente falou. Eu acho até um caso emblemático que acho que está acontecendo nos esportes agora, né? Eu acho que tem sido cada vez mais falado sobre saúde mental, né? A importância de saúde mental, assim. Eu vi um caso até recente, né? A gente está agora nas semifinais da Copa, né? E tem o Jude Bellingham, né? Que é um atacante, um meio-campista da Inglaterra, que ele é um que falou assim que o quanto ele não ter conseguido se vulnerabilizar e falar que ele tinha que dar conta da pressão do futebol, de todas as coisas, às vezes críticas que ele recebeu, o quanto ele foi adoecendo assim e atrapalhando a carreira dele, né? E atrapalhando a vida dele. E hoje ele é um dos que falam assim abertamente da necessidade, fala que tem acompanhamento psicológico e tudo. Então, acho que também tem essas vozes, né, que falam, mas isso que mostram para os homens, um pouco isso que a gente estava falando, né, a gente tem uma crise também um pouco, acho que, de referências. Então, essa é uma referência que acho que é boa, né, um homem que está aí falando, é um sucesso, tá jovem, né, tá aí semifinal de Copa do Mundo, com possibilidade, né, de ser um dos melhores da Copa, assim. Então, falando isso, da importância da vulnerabilidade, né? Que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma força nele de que acho que muitas das coisas que às vezes as pessoas falam, masculinidade frágil, o homem é um pouco vem daí, né? De não conseguir se abrir, não conseguir, e na verdade ficar frágil, porque qualquer coisa o afeta, qualquer coisa leva para o pessoal, e tem um lugar dessa força da vulnerabilidade, de reconhecer que a gente não sabe tudo, que eu já não sou um homem pronto, que eu posso aprender com os outros, que eu vou falhar, que falhar faz parte, o erro faz parte, né? A gente cresce com isso. E então isso é uma força, assim, eu acho, na verdade, é uma força que está dentro da resiliência, né? Resiliência exige muito isso. Então, você ser resiliente é você cair e levantar, né? Isso que basicamente é a definição de resiliência. Eu acho que eu admiro muito pessoas resilientes, assim, né? Eu acho que no geral a gente admira. Até o brasileiro normalmente gosta de uma história, né? De uma queda, tem essa coisa da jornada do herói, uma recuperação, assim, né? Então, a gente vê que isso depende da vulnerabilidade, né? Em algum lugar. A gente tem que reconhecer que é um pouco essa nossa humanidade, que muitas vezes é um pouco do que o machismo, essa coisa do patriarcado, e nós homens não nos permitimos isso. E isso é um dano que a gente às vezes causa para nós mesmos, né? Não tem ninguém, diferente de às vezes um dano que a gente causa às mulheres, né? Não tem ninguém colocando isso na gente. Às vezes depende da gente se olhar e se abrir mesmo, né? E acho que a caixinha é muito boa para isso. Então, fazer com outras pessoas, se possibilitar responder e às vezes ser confrontado, né? Você vai responder alguma coisa, alguém vai achar que é outra coisa, e você saber ouvir. Então, tudo isso contribui, eu acho. Acho que é um exercício muito bom. Ô Luiz, esse seu discurso, eu não vou dizer que eu não concordo, mas nas redes sociais, se você falar isso, você gravar esse vídeo, jogar nas redes, vão te chamar de mimizento, vão falar, e deixa de se mimimi, vão falar que você está se vitimizando, para não dizer outras coisas. Você já deve ter recebido essas críticas. Como é que você lida, como é que você responde a esse tipo de crítica? Quem chama isso tudo de mimimi? A gente, isso
esses recortes, né, de redes, essas coisas, ainda mais falar desses temas, é isso que eu falei, acho que um pouco no início, né, me deixa até nervoso até hoje, porque eu sei que gera muito confrontamento. Como eu lido, eu acho que a gente, no sentido de que eu tenho que estar tranquilo comigo, né, no sentido de que eu não vou agradar todo mundo, eu sei que também tem um lugar muito que eu acho que o Brotherhood ajuda, da gente saber que às vezes a gente está em momentos e lugares diferentes, né? Então, a pluralidade, assim, né? Eu sei que incomoda um pouco esse lugar que a gente está falando da masculinidade padrão, assim, hegemônica, né? Que tem um lugar que tem que ser de determinada forma, tem que ser de determinado jeito. E quando tem alguém que fala, ou, por exemplo, né, o próprio Bellingham, assim, né? Que é um, uma pessoa que eu trouxe de exemplo, assim, né? Traz uma coisa que confronta aquilo, tenta se colocar numa coisa como se fosse uma exceção, ou que está fazendo mimimi, que teria que aguentar, na verdade. Bom era antigamente, que os jogadores não precisavam disso e jogavam e não sei o quê. Mas não era bem assim também, né? Se a gente for ver. Muitas vezes o que eles fizeram, ou então às vezes o que eles passaram, que possibilitou que chegasse até hoje e se falasse sobre isso, ou vários sofrimentos que às vezes ouviram em silêncio, né? Ou não passaram, possibilitou que hoje, sei lá, por exemplo, a gente pode trazer a questão do racismo, que hoje o Vini Júnior tem um respaldo para ele estar encampando essa pauta do racismo da forma como ele foi, e quantos brasileiros já sofreram isso e aí a gente vai falar que o Vini Júnior é mimimi? Não, pelo contrário, né? Eu acho que ele está se colocando e está, às vezes, ajudando muitos outros. E uma coisa, assim, que para mim, acho que isso ajuda, né? É saber o quanto de... Vai ter essas pessoas que vão criticar, eu sei, e que vai confrontar. E também, eu não acho que tem um caminho único de ser homem, né? Então, também não quero me colocar nesse lugar como se fosse essa forma, mas ao mesmo tempo o que me ajuda muito e que eu vejo, né, na nossa caminhada é o quanto vários homens também chegam e falam, caramba, que bom que alguém fala isso, porque eu às vezes fico sustentando no meu grupo de amigos, no meu grupo, eu fico só estando ali porque eu não vejo outra saída, não vejo outra forma, e que bom que tem alguém que pensa assim, que vê assim. Então também tem muitas pessoas que às vezes chegam, né, no Brotherhood ou encontro que falam, caramba, que bom que tem um grupo assim, porque às vezes consegue falar de lado com um ou outro, com um amigo ou outro, mas não tem um grupo, né? O grupo, querendo ou não, é muito forte, né? Essa coisa do grupo, assim, do grupo de amigos, é muito difícil você sozinho. Muitas vezes a pessoa acaba se conformando. Então isso também ajuda muito, né? Saber que críticas vão ter pessoas que vão pensar diferente, a nossa sociedade também está muito polarizada, então às vezes já tem códigos que você fala de um jeito que aí determinadas pessoas já ouvem e já não querem mais ouvir mais nada. Então, enfim, a gente tem que saber nesse lugar que a gente está hoje, né? Que é isso, redes sociais, algoritmo, polarização, e aí tem que ter um pouco de autoconhecimento também, né? De estar um pouco tranquilo com a sua própria caminhada, né? De novo, saber que às vezes eu vou errar, mas que também eu estou nesse caminho e vamos em frente, né? Vamos seguindo. Ô Luiz, que mensagem que você, se você pudesse ser um influencer de, positivo, a gente falou dos caras aqui da machosfera, mas se você pudesse ser um influencer positivo para os homens, que mensagem que você deixaria para os homens na atualidade? Nossa, poxa, é até difícil me colocar nesse lugar, né? Mas, assim, o que eu a mensagem, eu acho que a gente já deu várias aqui, então eu faria uma pequena recapitulação. Eu acho que é esse lugar de não achar que tem um lugar certo, sabe? Não tem uma chegada, assim. Então, é um pouco aproveitar o processo de se autoconhecer, se autodescobrir, e não ter... Tentar, né? Porque eu sei que não é fácil não ter medo de errar, assim, mas ser verdadeiro, né, consigo. E eu acho que é muito importante, para mim é uma chave nessa caminhada, é a questão do cuidado, né? Então, esse cuidado consigo, com o outro, e eu acho que uma coisa que a gente falou pouco a mim aqui, mas que para mim me toca muito, é esse cuidado com o ambiente, assim, com esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, essa expansão do cuidado, esse olhar de cuidar, isso não necessariamente, e não é, né, feminino, assim, né? Os homens sempre cuidaram, né? Seja sendo provedores, era uma forma de cuidar, né? Você está cuidando ali. Então, não é deixar de cuidar, mas é essa ampliação
do cuidado, né? De cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente em que está. Porque acho que isso é um homem, esse é um homem que eu admiro, assim, né? Um homem que cuida, e aí cuida da forma que precisar. Às vezes vai precisar ser forte, às vezes vai precisar ser enérgico, às vezes vai precisar ser assertivo para cuidar, né? Você cuida dessa forma. E às vezes vai precisar ser carinhoso, às vezes vai precisar chorar, às vezes vai precisar abraçar, às vezes vai precisar se vulnerabilizar. Então acho que cuidar para mim é muito uma chave, assim. Muito Pô, muito bom. bom, muito bom. Eu queria então só finalizar aqui, ó, mostrar de novo a obra dele, a parceria da Brotherhood com Maurício Oliveira. Vamos falar de masculinidade sem perguntas para refletir sobre o que é ser homem hoje. Queria agradecer a sua participação. Aproveita para deixar as redes sociais da Brotherhood. Ah, sim. Até agradecer, você falou do Maurício, eu estava até esquecendo. O Maurício foi muito responsável, né, por essa parceria, então até lembrar dele foi bom mencionar e agradecê-lo também aqui, fazer essa menção. O Brotherhood, ele está no Instagram, @Brotherhood Brasil. Eu vou Chegam só lá. soletrar aqui Brotherhood, brother com TH, Hood, né? Isso, é em H-O-O-D, inglês, né? Então Brotherhood em é inglês. BROTHERHOOD Brasil, com S mesmo, né? E a gente está até. A gente, depois que veio para o online, a gente deu uma fechada nos grupos, mas agora a gente deve abrir, criar um grupo novo, então em breve deve ter divulgação ali no Instagram e tudo. Então, quem quiser se conectar, estaremos por lá também. Obrigado, agradeço aqui a participação, foi uma ótima conversa, muito Pô, bom legal. conhecer também da Rosto, a caixinha foi muito bom fazer, muito bom conhecer o Paulo e a Audrey. Muito obrigado. Valeu. Parabéns, Luiz. Bom, quem gostou da entrevista, faz um favor aí, dá um joinha no vídeo, porque aí o algoritmo do YouTube vai compartilhar para mais pessoas e essa entrevista ficou realmente muito bacana. Você também pode fazer isso, esse compartilhamento pegando o link da entrevista aqui e jogando nos seus grupos de WhatsApp para os seus amigos, para suas famílias e clicar no sininho para você ser avisado quando a gente subir uma nova entrevista aqui no Pode Ler, certo, gente? Valeu, valeu, valeu. Vocês não vão dar tchau, não? Ah, massa, Tchau. obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau, valeu. É,